Muito boa noite para você, meu amigo. Boa noite para você, minha amiga. Uma grande honra, mais uma vez, nós estarmos aqui com a nossa live. A live que tem feito um sucesso muito grande em Manaus, no Amazonas e também pelo Brasil e pelo mundo. E hoje nós vamos conversar sobre nutrição nos tempos de Covid-19. E a convidada é a doutora Amanda Alcântara, graduada em medicina pela Universidade Federal do Amazonas e especialista em medicina do esporte. Doutora, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Álvaro. Tudo bom? Todos estão nos ouvindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar desses eventos que levam saúde para todo mundo, levam informação. E assim que a gente vai ter uma Doutora, boa noite de conversa aqui. com certeza. A nossa ideia, nós dividirmos um trecho, uma parte da nossa live falando sobre alimentação, sobre nutrição e também falando sobre esporte Sim. nesse nosso contexto. E aí, Uhum. a primeira abordagem que eu acho interessante que seja feita é que hoje são muitas as mensagens que circulam nas redes sociais com as promessas de receitas milagrosas, Uhum. que associam a ingestão de alimentos com a prevenção da Covid, com a própria Uhum. questão da imunidade. Gostaria de saber, Uhum. inicialmente, se existe realmente algum alimento, alguma dieta que fortaleça o sistema imunológico contra a Covid. Por exemplo, se fala muito do mastruz. Existe Uhum. realmente essa alimentação, esses alimentos que imunizam, que protegem o sistema imunológico? Na verdade, assim, é perfeita essa tua colocação, porque é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Quando a gente fala que. Primeiro, eu vou responder um pouco a tua pergunta. Não existe um único alimento que seja responsável por melhorar todo um sistema imunológico. Nosso sistema imunológico ele é muito grande e complexo, ele é feito de várias células, órgãos. Então, jamais um só alimento poderia ser responsável por isso. Eu vou utilizar o exemplo do mastruz, por exemplo, que você acabou de falar. Imagina que um indivíduo, ele tem uma alimentação totalmente que eu vou conversar sobre esse tipo de alimentação, mas uma alimentação não legal, não ok. E aí ele eventualmente consome o mastruz. Ou então ele começa até a consumir esse mastruz todo dia. Só o consumo desse mastruz não seria suficiente para dar saúde a ele ou melhorar a imunidade se o resto da alimentação dele já está uma alimentação muito bagunçada. Então, não existe um único alimento que consiga fazer isso. Mas sim, tem um tipo de dieta, existe um tipo de alimentação que consegue melhorar o teu sistema imunológico. Isso é verdade, né? E quais seriam esses alimentos? Qual seria essa dieta? Olha, eu vou começar bem do básico, sabe? Tem, tem até uma orientação, que é uma orientação geral da Sociedade Brasileira de Nutrologia, de Nutrição. E eles falam que a regra de ouro, eles escrevem exatamente dessa forma, a regra de ouro para você não errar numa alimentação, para você ter algo que realmente possa te nutrir, você tem que utilizar alimentos in natura. O que seriam esses alimentos in natura? São alimentos que vêm da terra, são alimentos naturais. Ou seja, são frutas, são legumes, verduras, são proteínas que vêm, por exemplo, de boi, de frangos, de aves. Esses seriam alimentos in natura. Então, se a gente partir do princípio que para não errar tão feio na dieta, esse seria o correto. Basear uma dieta, ter essa dieta baseada nesses alimentos in natura e esquecer alimentos processados e multiprocessados. E o que seria isso? Alimento processado é aquele que tu coloca qualquer coisa nele, ou sal, ou açúcar, ou gordura. Então você realmente. E o que seria o multiprocessado? É aquele que, na verdade, ele é um alimento artificial. Então a dieta inicial teria que ser essa, baseada principalmente em alimentos, que são alimentos que você não desembala, sabe? Você descasca o alimento. São alimentos naturais que é muito difícil acontecer nos dias de hoje, porque acho que a nossa alimentação ela está muito, é, pelo menos a alimentação do brasileiro, a básica está muito baseada em multiprocessados, em processados, em biscoito, bolacha, pães, farinhas. Então, isso daí, essa alimentação, não é nem um pouco parecida com o tipo de alimentação que se precisaria para realmente melhorar a imunidade. Só para você ter uma ideia, o brasileiro ele consome uma quantidade imensa, e aqui no Amazonas isso é muito comum, de
carboidratos que são carboidratos simples. O que que é isso? É a nossa farinha, é a nossa macaxeira. Consumir isso é legal? É a tapioca? É interessante? Sim, mas o amazonense ele exagera. Ele exagera muito no seu consumo e isso muitas das vezes gera um processo inflamatório que não é interessante para o sistema imunológico. Perfeito. Doutora, eu quero desde já agradecer as centenas de pessoas que já estão participando conosco, né? Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode mandar aqui para a nossa live, que a doutora vai responder para você. Agora, nesse momento também, há uma preocupação muito grande de todos com o contágio da Covid. Todas as vezes que você compra algum alimento ou você pede algum almoço, algum lanche, a necessidade da higienização desse pacote, dessa embalagem, da casca dessa fruta, desse legume. A Covid, ela pode ser transmitida pelos alimentos? Então, isso foi uma dúvida logo no início da pandemia, isso foi uma dúvida de todo mundo, mas hoje se sabe que pelo alimento em si, a Covid ela não pode ser transmitida, mas ela pode ser transmitida, digamos, você comprou, foi em um supermercado e levou uma embalagem, você foi ao supermercado e levou uma fruta. Em cima dessa fruta, em cima desse legume, pode ter sim, se alguma pessoa que tivesse contaminada com Covid tivesse ou espirrado ou tossido, ou então tivesse com as mãos contaminadas e tivesse tocado nesse alimento, o Covid passaria para esse alimento e você, ao chegar na sua casa, poderia tocar no alimento, depois tocar no seu rosto e aí se contaminar. Então, não é que seja através da alimentação, é na superfície do alimento. Então, o que é indicado? É indicado que, ao chegar em casa, tudo seja muito higienizado. O que a Sociedade Brasileira de Medicina recomenda? Chegou em casa, você tem que ter um ambiente para colocar as sacolas. Você coloca as sacolas. Antes de tirar as sacolas, espirrar álcool 70, aquele álcool líquido, espirra, desembala, joga fora as sacolas e leva os seus produtos para um local onde você vai fazer uma espécie de descontaminação, sabe? Você vai realmente lavar e higienizar todos os produtos. Pode ser com sabão mesmo que você usa na sua cozinha, aquele sabão para limpar os pratos, para lavar os pratos, pode ser esse? Pode ser esse. Mas se a gente estiver falando de hortaliças, frutas, depois tem que deixar um pouquinho lá no hipoclorito para poder realmente fazer um outro tipo de limpeza. Mas por comida em si não transmite. Digamos, tem gente que está com medo de pedir delivery porque acha que vai se contaminar pela comida. A comida não vai contaminar, mas você tem que ter cuidado com a superfície, de limpar, a embalagem, enfim. É isso aí. Quero mandar um abraço aqui para Manacapuru, Marcelinho Monteiro, está nos acompanhando aí na Princesinha dos Solimões. Muito obrigado aos amigos de Manacapuru também já nos acompanhando. E tem uma pergunta aqui, a produção acho que ainda não colocou, mas já estou vendo aqui. O Marco Antônio está perguntando como preservar as proteínas após a higienização desses alimentos. Proteínas, vitaminas, como é que se pode fazer isso? Na verdade, Marco Antônio, se tu vais higienizar um alimento, tu não está retirando a proteína desse alimento de nenhuma forma. Não existe isso. Se você comprou, por exemplo, não sei se essa é a tua dúvida, comprou um peito de frango, e esse peito de frango ele veio do açougue. Você não comprou ele dentro de uma bandeja congelada. Você comprou ele, foi lá, a granel, comprou. Você pode simplesmente fazer uma higienização comum. A proteína não sai do alimento dessa forma, não fica preocupado. Você pode higienizar o seu alimento da maneira que você higieniza em casa. Perfeito. Doutora, tem outras perguntas chegando aqui também. E aqui a Nívia Moraes, né, você pode fazer pergunta tanto através do nosso Face, quanto também o nosso WhatsApp, está aí à disposição também, que é o 991 10 44 11. Ela está perguntando se existem alimentos ou bebidas que são contraindicadas ou contraindicados em caso de suspeita de coronavírus. Excelente pergunta. Olha, assim, eu não vou somente utilizar no caso de suspeita de coronavírus, porque não tem um estudo que fale exatamente isso.
que diga você adquiriu o coronavírus, você deve parar de consumir esse alimento. Mas eu vou utilizar de uma maneira global. O que você deveria evitar, inclusive, se você não contraiu o Covid e você quer melhorar a sua imunidade. Número 1, todos os açúcares. Infelizmente, a nossa sociedade ela consome uma grande quantidade de açúcar e não é somente do açúcar refinado, aquele que você coloca para adoçar o café, o suco, o chá. Não é só esse açúcar que se consome. Nós consumimos açúcares em outros produtos que estão, sabe como o açúcar está mascarado em outros locais? Então, a população consome muito. Se vocês soubessem o poder inflamatório do açúcar, vocês deixariam de consumi-lo hoje pensando no Covid. Porque o Covid é uma doença o que agrava no Covid? O Covid é um vírus, né? É o SARS-CoV. Então, ele é um vírus, a infecção pelo vírus, a pneumonia viral, ela não é muito grave. O grande problema do Covid é quando chega na segunda fase, que é a fase inflamatória, que acontece a tempestade de citocinas, é justamente isso. Pessoas que têm problemas relacionados à inflamação subclínica, sobrepeso, obesidade, essas pessoas, elas tendem a padecer nessa tempestade de citocinas. Justamente porque o corpo ele não consegue responder ao vírus porque é um corpo que está inflamado, digamos assim. E o que mais inflama é o açúcar. Então, se eu pudesse falar assim, tá com Covid? Tenta aí diminuir, vai para uma alimentação mais natural. Tava comendo muita besteira? Tenta ir para o natural. Consome uma boa quantidade de proteína, consome uma boa quantidade de carboidrato também, mas não é qualquer carboidrato. Consome um arroz normal, um arroz integral, pode consumir batata doce, consome legumes, vegetais, frutas. Uma das coisas que se esquece muito durante o Covid é que é preciso hidratação. As pessoas esquecem de hidratar. Todo mundo deveria consumir de 35 a 40 ml por quilo por dia. E quando você está gripado, e até no Covid mesmo, a vontade de beber água diminui muito. Então, isso é algo que também precisa ser observado. Perfeito. A Neide Sugiyama está dizendo aqui que o açúcar é o veneno branco que está todos os dias na alimentação do brasileiro desde a infância, né? E como criança gosta de açúcar. É impressionante, né, Lu? Isso é verdade. Criança gosta muito de açúcar, apesar de que... Na verdade, eu vi uma pergunta agora, eu não me lembro agora de quem foi, falando de como fazer se a criança não gosta de legume e de verdura. Exatamente, exatamente. Que para os pais isso é algo bastante desafiador. Desafio, né? É desafiador, ainda mais se você não introduzir uns hábitos alimentares bacanas para o teu filho desde cedo. Mudar esses hábitos é mais difícil. Porque o açúcar realmente ele é um vício, né? O nosso cérebro ele entende o açúcar como um vício. Só para você ter uma ideia, aciona os mesmos centros cerebrais de vício por droga. Então, para que a criança não entenda dessa forma, desde cedo tem que ser estimulada uma boa alimentação. É complicado, não é fácil. A criança realmente, se ela provar um açúcar que é muito mais gostoso, ela não vai querer comer um legume e uma verdura. Né? Mas, infelizmente, os pais têm que ir lá e educar a criança, estimular. Na verdade, conversar com o pediatra. Os pediatras geralmente têm várias técnicas de introdução alimentar para conseguir colocar isso. E não é porque a criança quer um doce que vocês vão ceder a todos os doces que as crianças querem. Eu acho que vai por aí, por essa linha. Doutora, tem a pergunta aqui da Erliane Oliveira, dizendo que o fígado ficou destruído depois de tanto medicamento nesses últimos tempos. O que ela pode fazer para melhorar? Excelente pergunta. Bom, existem algumas... Primeiro de tudo, existem chás que você pode utilizar. São chás que participam e auxiliam nesse processo que a gente fala que é de detoxificação do fígado. 2 chás são muito interessantes para isso, que é o chá verde. Você pode consumir ele tanto na folha, fazendo a decocção das folhas, a infusão das folhas, desculpa, ou então você pode consumir ele no saquinho. Então esse chá verde ele é muito interessante. Chá de gengibre, chá de casca de tangerina. Esses chás podem te auxiliar nesse processo de melhora hepática, digamos assim. Só que, claro, existem outras medicações que você pode utilizar, mas isso, na verdade, depende de cada caso e tem que entender o que realmente aconteceu com o teu fígado. Será que foi o teu fígado que foi
prejudicado por causa das medicações ou não foi isso que realmente aconteceu? Tem medicações que não tem nem metabolização hepática, ou seja, o fígado nem passa. Ou tem pouquíssima e rápida, então não vão piorar o fígado. Às vezes é o teu estômago que sofreu com a carga de medicação que você utilizou, com a doença que talvez você tenha tido e utilizou a medicação. Isso é uma coisa interessante, sabia, Álvaro? Tem muitas pessoas que estão começando a usar vitaminas em excesso, minerais em excesso, achando que precisam desses comprimidos e que isso seria a salvação para se imunizar contra o Covid. Isso é algo que eu gostaria de falar, que nem todo mundo precisa de tudo. Eu atendi semana passada uma paciente utilizando uma dose altíssima de uma vitamina sem necessidade e se sentindo mal com isso. Temos mais uma pergunta, né, que está chegando aqui, pergunta do Moisés Rodrigues, né? Um abraço aí para o Moisés, para todo o pessoal do bairro da Alvorada que está participando agora aqui da nossa live neste exato momento. Doutora, cadê? Aqui, apareceu. É verdade que o zinco ajuda o corpo contraindicações e quais os alimentos mais ricos em zinco? Eu acho que ele está perguntando se tem o zinco ajuda, né? E quais as contraindicações. Deve ser isso. Uhum. Bom, bora falar um pouco sobre o zinco, né? O zinco, ele faz parte na verdade, dos nutrientes que são essenciais, se a gente for pensar no sistema imunológico. Quando a gente pensa em sistema imunológico, a gente pensa em vitamina A, vitamina B6, vitamina C, vitamina E, zinco e selênio. Então, o zinco faz parte desses que nós temos que pensar e avaliar se está tudo certo para pensar, opa, ok, meu sistema imunológico deve estar indo bem porque eu estou consumindo esses nutrientes. Então, não tem contraindicação de se tomar zinco. A contraindicação é você tomar uma dose muito elevada. Por incrível que pareça, essa paciente que eu atendi semana passada, o que ela estava fazendo era uma dose muito elevada de zinco sem necessidade, né? Você consegue consumir zinco na tua alimentação. Você consegue através de peixes, de ovos, de grãos integrais. Então, é muito fácil. Você tem um consumo de zinco adequado. Quem aqui na nossa região que não consome peixe e ovo? Entendeu? Perfeito. A gente só tem que ter cuidado, né, doutora? Porque nós, brasileiros, em especial o norte, nós nos alimentamos, ingerimos alguns alimentos pela indicação de alguém. E também até a automedicação, né? Você fala, olha, aquele medicamento é bom, aquele alimento é bom, aquele chá é bom, sem o cuidado de consultar um especialista, um médico, uma pessoa que realmente pode lhe prescrever alguma coisa. Então, tem que ter muito cuidado na hora dessas dietas e de ingerir algum nutriente, né? Na verdade, é o que eu sempre falo. Nunca nós tivemos tanta informação e nunca as pessoas estiveram tão confusas, sabia? Porque vem informação de todos os lados, mas, olha, o ouvinte, ele não é obrigado a saber tudo. Ele não é obrigado a saber o que é necessário para o corpo dele. Ele, claro, ele deve se instruir, procurar umas informações, saber que tudo bem, tem que consumir alimentos mais saudáveis, evitar o açúcar, informações básicas de acesso a tudo. Mas tem algumas outras coisas que é papel do médico, que é papel do nutricionista, informar ou indicar algum suplemento, por exemplo. Para que realmente casos assim de utilização ou exagerada, ou você vai utilizar exageradamente e não vai, ou vai te fazer mal, ou não vai servir, ou você vai gastar o seu dinheiro à toa, enfim. Perfeito. Nesse momento, né, isolamento social, o consumo excessivo, como a senhora estava falando agora, de informações e de muitas notícias ruins, isso acaba aumentando os níveis de estresse, de ansiedade. Isso, consequentemente, provoca a obesidade? É um fator indireto, digamos assim. Amanhã, inclusive, eu vou fazer uma live lá no meu canal do Instagram, vou falar sobre isso, sobre o que vai, como que a compulsão alimentar, como melhorar essa questão. Sabe, a quarentena, ela veio como um fator X para aumentar estresse, ansiedade, diminuição de nível de atividade física. E o que acontece? O nosso cérebro, ele funciona de algumas formas, sabe, Álvaro? O alimento, principalmente quem é muito viciado em doce, muito salgado,
O alimento, ele funciona como uma espécie que ele te dá uma alegria. Eu peço assim, que quem está aqui ouvindo a gente, quantas vezes vocês já não comeram um bolo, um doce, tão rapidamente que nem prestaram atenção no que estavam comendo, mas tiveram apenas a sensação da felicidade? Aquela sensação de estar comendo alguma coisa muito gostosa. Então, o alimento faz isso. E a quarentena trouxe o quê? Ansiedade, preocupação, baixos níveis de serotonina e de dopamina do nosso cérebro. Então, o que que o nosso corpo busca? Alimentos que sejam dessa forma, que te tragam essa sensação. E normalmente as pessoas caem nos não saudáveis, porque tem alimentos saudáveis que podem causar essa sensação também. E aí, esse consumo exagerado Quais são esses gera alimentos obesidade. saudáveis que podem provocar isso também? Olha, por incrível que pareça, tem um que todo mundo consome, mas consome de forma errada. Por exemplo, o cacau é um deles. O cacau, o nosso próprio cacau, aquele que a gente tem aqui mesmo na nossa região, ele é um alimento que estimula a produção de serotonina, de triptofano. Então, você consumindo o fruto cacau, você já pode dar isso para o teu cérebro, entendeu? O brócolis, por incrível que pareça, também é um alimento que faz isso, que estimula a produção de triptofano. Então, assim, para quem está na quarentena, procura alguns alimentos dessa forma. Realmente não é fácil ficar dentro de casa, escutando todas as notícias que estão vindo. Chegam muitas notícias falsas, notícias verdadeiras, mas a gente sabe que muita coisa é real. Então, é preciso procurar formas de você não descontar tanto na comida, porque aumentar o peso também não é interessante para gente que está vivendo nessa pandemia. Perfeito. Olha aí, dona Rosalda, minha mãe, né, que está muito preocupada em aumentar o peso, está se achando muito magrinha, está vendo? Olha aí, o conselho da doutora a respeito disso. Agora, em tempo de pandemia também, doutora, nunca se falou tanto em imunidade. Há uma relação entre o exercício físico, uma relação direta entre o exercício físico e a imunidade? Existe uma relação direta, indireta. O exercício físico, ele se praticado com constância, ou seja, você for todo dia fazer sua atividade física, independente se for academia, se for correr, se for bike, ou se for o seu futebol, mas se você fizer ele com constância, ele é capaz de aumentar as tuas células, teus linfócitos T, que são células que são responsáveis pela uma grande parte da tua imunidade. Logo quando a gente começou na pandemia, teve uma espécie de confusão. Algumas pessoas ficaram com medo de praticar atividade física porque foi relatado que a atividade física diminuía a imunidade por um certo período. Algumas pessoas, quando começavam a academia, ficavam gripadas. A questão é a seguinte, a questão é que realmente, se você é completamente sedentário, você não pratica nada, e você vai se submeter a um esforço muito maior do que o teu corpo está acostumado, talvez a tua imunidade caia temporariamente. Mas o que é essa situação? São pessoas que vão fazer atividade física de forma sem orientação. Aquela pessoa que nunca fez nenhuma caminhada e ela quer correr 10 quilômetros, entendeu? É o extremo. E aí sim você pode ter uma baixa de imunidade, mas não todos os outros quesitos, ou se você fizer de forma correta, ele melhora a tua imunidade. E muito. Perfeito. Isso aí vale inclusive para mim, viu? Porque uma dificuldade muito grande ainda de praticar atividade exercício. física. Não, e agora com as academias é fechadas, né? O meu problema tem sido a academia que está fechada, e eu gosto muito de malhar, então tá complicado. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar a respeito disso. Né? Temos a pergunta aqui da Aline Santana. Doutora, por quanto tempo nós devemos utilizar os suplementos vitamínicos? É outra situação também que muitas pessoas compram assim porque alguém indica, né? Olha, compra aquele suplemento ali que você vai, compra na farmácia. Tem que ter cuidado também com isso, né? Até no próprio balcão de farmácia, né? Você vai comprar uma medicação, foi lá comprar medicação X, aí o balconista já te oferece. Mas você não quer comprar essa daqui? Você quiser vir para isso, para isso. Isso é muito comum, acontece comigo quando eu vou na farmácia, só para você ter uma ideia. Então, assim, Aline, é muito individual essa resposta. Eu não consigo te dizer por quanto tempo que tem que se utilizar um suplemento vitamínico, até porque cada suplemento é um suplemento diferente. Imagina, por exemplo, nós temos suplementos, se você quiser suplementar, selênio. Vamos falar de dois, selênio e de vitamina C. A vitamina C, ela pode ser suplementada todo dia? Existe essa real necessidade? Talvez não, depende da quantidade de alimentos que você ingere. Se tu consumir uma laranja, por exemplo, tem 50
miligramas de vitamina C. Se você já consome algumas laranjas, você já acabou, não precisa mais consumir vitamina C. Agora, por exemplo, o selênio. O selênio não é indicado você consumir sempre. O ideal é você dosar, verificar quanto que precisa de selênio, porque senão realmente acaba que, imagina, se todo mundo tivesse que repor todas as nossas vitaminas e nutrientes. Então é muito complicado responder essa pergunta dela só com sim ou não, ou uma semana, 2 meses, porque isso é caso a caso. Suplementar uma vitamina C eventual não teria problema. Perfeito. Muito obrigado a participação do Júnior Simão, do Romulo Bonatis, dizendo aqui, vamos reabrir as academias, né? Até uma questão polêmica aí com relação Sim. ao que é atividade essencial e o que não é atividade essencial. Algumas perguntas aqui que acabam se repetindo, né? Quem puder acompanhar novamente a nossa live vai ver que as respostas já foram dadas anteriormente, principalmente com relação aos alimentos, né? Que são importantes aí para a questão da imunidade. Mas nós temos aqui a Senara Saldanha. Para quem tem endometriose e pegou Covid, ela falou isso. Eu acho que ela estava se referindo à questão do exercício, né? Se é possível fazer exercício físico. Eu creio que seja isso. Na verdade, assim, a endometriose ela é uma condição que afeta muitas mulheres, até muito mais do que se pensa, porque ela geralmente é subdiagnosticada. É o que mais gera infertilidade nas mulheres. Até que ela complementou a pergunta. Para quem tem endometriose e pegou Covid, quais são os alimentos? Perfeito. Porque o ácido Agora, nos faz mal. Agora sim, perfeito. Agora sim. Bom, é Senara, né? Senara. Na verdade, a endometriose ela é uma condição que vem sido estudada e não se sabe exatamente a causa da endometriose. Né? Mas sabe-se que existem tipos de alimentos que podem melhorar todo o processo inflamatório e o processo de dor relacionado à endometriose. Tanto que ela pode ser uma endometriose simples, moderada, severa, e dependendo do tipo de acompanhamento que você faz, do tipo de alimentação que você fornece para o seu corpo e, lógico, de medicação, às vezes, você consegue diminuir o teu processo inflamatório e os teus sintomas de endometriose. Eu acompanho algumas pacientes que justamente estão tendo esse problema, que elas querem engravidar, é um problema que afeta muitas mulheres, que não conseguem realmente engravidar por causa da endometriose. Tem muita dor pélvica, é algo assim realmente desconfortável para a mulher, algumas não conseguem nem trabalhar. Mas se você fizer uma alimentação anti-inflamatória, você consegue diminuir essa inflamação, diminuir focos de endometriose, porque a endometriose não está somente no útero, né? A endometriose está em vários locais, está no ovário, está no intestino, está no reto. Então, você consegue diminuir esses focos de endometriose através de uma alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? Aquilo que a gente conversou lá no começo. É aquela alimentação que, primeiro, tu não pode basear tua alimentação em carboidratos apenas simples. Você tem que ser uma alimentação variada, baseada em proteínas, variada em carboidratos que sejam bons, carboidratos complexos. Ou seja, não é para comer só açúcar, não é para comer só pão, é para comer o carboidrato também que vem dos legumes, que vem dos vegetais, é para consumir bastante frutas, pelo menos 3 porções de frutas por dia, 4 porções de legumes por dia. E tem alguns outros detalhezinhos que a gente pode ir acrescentando para melhorar esse processo anti-inflamatório, digamos assim, né? Mas que é papo para uma live inteira. Sem dúvida alguma. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, porque realmente é um assunto muito rico, muito vasto, com muitas dúvidas. Agora, nós estávamos falando ainda há pouco, inclusive a manifestação aqui pedindo para as academias serem reabertas. Nesse momento em que muitas pessoas estão procurando fazer exercício, mesmo com as academias fechadas, tem exercícios que podem ser feitos em casa, né, doutora? Exercícios simples que ajudam nesse momento. Tem sim, tem exercícios que podem ser praticados em casa. Eu sou uma que estou, digamos assim, refém das academias fechadas, porque toda atividade física que eu pratico é dentro de uma academia. Eu gosto de musculação, pratico há 6 anos. Mas tem pessoas que né, não gostam de academia. Eu acredito que é para essas pessoas que talvez seja tão ruim, porque elas estão praticando atividade. Por exemplo, quem pratica uma luta, como é que vai fazer isso em casa, né? Mas dá para fazer exercícios físicos em casa. Bom, posso citar aqui alguns. Por exemplo, né, são coisas simples
que poderiam, pelo menos, te tirar do sedentarismo. Conseguir uma corda e pular a corda, fazer polichinelo, agachamento no banco, você agacha e senta no banco, você pode fazer tríceps utilizando o banco, pode fazer flexão. Existem vários, inclusive, aplicativos, programas, professores, sabe, de educação física mesmo, que estão nos seus Instagrams mostrando para as pessoas que pode, que dá para fazer atividade física em casa. Eu sei que existe uma dificuldade, né, porque muitas pessoas precisam daquele estímulo da academia, de encontrar os amigos, de ter realmente aquela questão social, e você não tem os pesos na sua casa, para quem gosta realmente de fazer um exercício com pesos, mas dá para fazer em casa para não ficar totalmente sedentário. Perfeito. Bem, as perguntas continuam aqui, muito obrigado mais uma vez a participação dos nossos internautas, né, de todas as partes do nosso Amazonas, uma audiência muito grande dos municípios. Eu até peço também que as pessoas possam compartilhar o conteúdo da nossa live. Olha, o Alberico Ladislau pergunta se existe algum alimento que ajude no fortalecimento dos rins. Alberico, na verdade, a maior ajuda que tu pode dar para o teu rim é não consumir muito sal. Essa que é a melhor ajuda. Não existe um alimento específico, sabe, que vai, digamos, melhorar o funcionamento. Mas não carregar no sal, não carregar na bebida alcoólica, essa é a melhor ajuda que você consegue. Perfeito. Doutora, agora, nesse momento, hoje eu estava até vendo uma reportagem, ainda com relação à questão dos exercícios físicos, é que muitas pessoas estão na dúvida se na hora de fazer o exercício, pode ser aquela caminhada ali pela praça do bairro, se é necessário o uso da máscara, porque tem dificuldade, né? Você vai fazer exercício, acaba ficando com a respiração mais ofegante. Pode fazer o exercício sem a máscara ou tem que usar máscara nesse momento? Bom, a gente entra numa questão um pouco polêmica, né, Álvaro? Assim, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ela emitiu uma nota falando, inclusive, que dentro das academias não seria necessária a utilização de máscara. Ponto. Por quê? Porque realmente, quando você está utilizando a máscara e está praticando atividade física, é muito mais complicado você conseguir fazer o exercício realmente naquela potência que você faria. A tua respiração ela não descompleta, você cria um fluxo de reservatório de ar que não é ideal. Então é bastante complicado. Mas isso foi a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que não é especialista em virologia, que não é especialista em transmissão de doenças ou em pandemias, entendeu? A recomendação de já desses outros profissionais é que se utilize máscara. Se utilize máscara, inclusive, quando você for fazer uma caminhada leve. Então, assim, como eu te falei, isso é algo que está contraditório. Nem das sociedades a gente não tem um direcional. Eu acho que é muito do bom senso. Acho que a gente tem que pensar bastante nisso. Nós estávamos vivendo aqui em Manaus um pico de pandemia extremo, sem leitos, sem medicação, sem muita coisa. Então, naquele momento, ir para uma academia não era interessante, todo mundo sabe disso. Ir para algum local sem máscara também não era interessante. Agora que isso já está melhorando, talvez a gente tem que avaliar cada caso. Assim, eu sei que fazer atividade física de máscara não é impossível, mas para quem não é acostumado, é complicado. Para quem já treina há bastante tempo, isso é melhor. Né? Tanto que atletas mesmo profissionais, só para você ter uma ideia, para melhora de performance, eles utilizam máscaras. Eles utilizam máscaras que baixam a concentração de oxigênio para que o corpo dele possa trabalhar naquela baixa concentração de oxigênio. Ou seja, ele estimula o corpo dele a trabalhar naquele ambiente de estresse. Ou seja, não é impossível. Mas para o cidadão comum, para aquela pessoa que é sedentária, é desconfortável. Então, assim, o que eu sugiro é o bom senso. É o bom senso do momento. Perfeito. Eu gostaria que a produção pudesse colocar novamente a pergunta a respeito dos alimentos ideais para começar o café da manhã. Né? Quais são esses alimentos, doutora? Eu gosto desse assunto porque esse assunto foi a Neymi que perguntou, né? Isso. Gosto bastante. Por quê? O que o brasileiro é acostumado a consumir? O brasileiro gosta de consumir o seu pãozinho, a sua tapioca, tomar um café com leite, um queijo, presunto. Essa que é a alimentação básica do café da manhã. Aí come tucumã, pupunha aqui em Manaus, enfim. No entanto, infelizmente, esse não seria a alimentação ideal para um café da manhã. Né? Muito pelo contrário.
Logo quando a gente acorda, nosso corpo ele está passando por um monte de processo à noite. Está produzindo hormônio, está aumentando testosterona, se tu está dormindo bem ou não, aumenta a tua testosterona à noite. De manhã cedo, o teu nível de cortisol ele está elevado. Assim que você acorda, você tem um pico de cortisol. O ideal é você não dar para o teu corpo alimentos que vão confrontar com isso daí. E quais seriam esses alimentos? Todos os alimentos que aumentam a produção de glicose. Resumindo, pão, bolachas, tapiocas, todos esses carboidratos deveriam ser evitados Poxa nesse vida. período da manhã. Poxa, estou triste agora com isso. Todo mundo fica triste quando eu falo sobre isso. Então, assim, consumir um omelete seria muito bom, seria excelente. Você está consumindo uma fonte de proteína, tá dando uma fonte de proteína, de gordura boa para o teu corpo. Consumir um abacate, consumir o tucumã é muito bom. O ruim é que você coloca o tucumã dentro do pão. Mas se você consumir o tucumã sozinho, ele é uma fonte maravilhosa de nutrientes, de gordura boa, então não teria problema nenhum. É ruim Outra, consumir o tucumã com pão, doutora? olha, É? sim, Poxa vida. Então o X-Caboquinho está bastante. condenado. O X caboquinho, ele tá um pouco condenado no café da manhã. Se você quiser consumir ele à tarde, dependendo da tua saúde, tudo bem, mas pela manhã não é o ideal. Bem, temos mais uma pergunta aí, a produção colocar, que eu já estou vendo aqui, a pergunta da Antonieta Silva. Ela pergunta: boa noite, doutora, eu tenho mioma. Eu estou com anemia, tive Covid, eu estou com dificuldade na recuperação. Quais os alimentos que eu posso consumir? Então, Antonieta, bora lá. Realmente a questão do mioma, uma das grandes complicações é a anemia que se advém por causa do sangramento, né? Então, assim, a mulher realmente sangra mais do que deveria e ela evolui com uma anemia que é uma anemia crônica, às vezes de difícil tratamento. É preciso conversar, inclusive, com o médico que te acompanha. Se você não acompanha com ninguém, procure um ginecologista para te acompanhar, porque muitas das vezes é preciso medicar esse tipo de anemia, né? Mas alguns alimentos são super importantes nesse processo também. Todos aqueles vegetais que são vermelhos escuros, todos os vermelhos escuros você pode consumir, são fontes de ferro. Fígado, fonte de ferro. Você pode consumir também ovos, os ovos também são fonte de ferro. Genipapo. Então, alguns alimentos são bem importantes, você pode ir colocando na tua alimentação. Mas é sempre bom investigar, saber se não é preciso fazer uma outra medicação, por exemplo. Perfeito. Ainda há pouco apareceu uma pergunta antes, e é uma pergunta bem interessante. O Enor falando que ele é vendedor, ele caminha o dia inteiro e tem noites que sente muitas dores no joelho. O que seriam essas dores e o que fazer para evitá-las? Eno. Bom, deixa eu ver como que eu respondo da melhor forma isso para você. A verdade, olha, o que pode estar acontecendo é uma sobrecarga da tua articulação. Caminhar o dia inteiro, dependendo da intensidade da caminhada, dependendo se você caminha muito em, digamos, em ladeiras, dependendo do teu peso, as tuas articulações podem estar totalmente sobrecarregadas e à noite você vai ter dor. Pode ser isso? Pode. Mas também, se tiver dor articular, não somente nos joelhos, mas tiver dor em cotovelos, em punhos e ombros, é interessante também investigar outras coisas. Mas isso é uma sobrecarga, né? O ideal, como que se evita esse tipo de sobrecarga? Eu não sei se isso é possível de ser praticado pelo Enor, mas o ideal é que se faça alguma atividade física de fortalecimento. Você tem que fortalecer a tua musculatura para que o teu joelho não sofra tanto. Perfeito. Tem que ter cuidado também com o sobrepeso, né, doutor? Eu não sei Sim, como é que é a compleição física do Enor, mas às vezes isso. o excesso de peso acaba forçando as Com articulações. certeza, né? Então, assim, por isso que eu comentei, assim, eu não sei como que ele, na verdade, assim, se ele anda muito, não sei o peso, então são coisas que a gente tem que avaliar, mas provavelmente isso é uma sobrecarga articular. Perfeito. Olha, temos aqui a Luciana Santos, e acho que ex-aluna sua. Muito bom fazer parte do curso Jejum Intermitente da doutora Amanda. Ah, que Funciona mesmo, legal. doutora, o jejum intermitente? Ó, se funciona, funciona bastante para várias questões. Inclusive, eu acabei de ver, vi outras alunas minhas também aqui comentando. Eu estou acompanhando agora, eu comecei a abrir minha nova turma de curso de jejum, então eu estou as acompanhando. Vou fazer isso durante 50 dias.
tem uma plataforma que tem aulas gravadas. Então, assim, se funciona, funciona muito, né? Não é uma moda, não é uma invenção. Tem artigos científicos que comprovam que melhora bastante, inclusive na questão da imunidade. É porque tem algumas pessoas que falam, né, que a cada 3 horas você tem que comer alguma coisa, porque senão você pode, de repente, acabar desenvolvendo uma úlcera por conta disso. Essa informação é verdadeira ou isso é mito? Essa informação é mito. É um mito O gástrico antigo. não começa a É um, atuar, não? é um mito antigo, Álvaro, bastante Ah, antigo. Na verdade, muita gente tem medo de ficar de jejum porque acha que vai baixar a imunidade, acha que se tem gastrite, a gastrite vai ficar atacável, como falam. O nosso estômago, ele por nós, a nossa saliva, só para você ter uma ideia, ela é produzida minuto a minuto. Entra litros de água dentro do nosso estômago só por causa da saliva. E o nosso estômago é super ácido. Então, ficar de jejum, por mais que você não coma nada, e o jejum não é jejum, para quem está aqui no meu curso sabe disso, durante a janela de jejum você pode consumir algumas coisas, desde que não eleve a tua glicemia. Então, ficar de jejum não causa nenhum problema, muito pelo contrário. O jejum, ele tem uma capacidade que a gente fala, que é de fazer o descanso intestinal. Então, pessoas que têm síndrome do intestino irritável, que têm qualquer problema gástrico, seja isso uma gastrite, seja úlcera, seja ou outro problema funcional do estômago e intestino, são beneficiados em fazer o jejum. perfeito. Gostaria que a produção pudesse colocar novamente a última pergunta. Aí, eu acho que foi a pergunta da Deusa Coutinho, inclusive, produção, poder colocar para a doutora poder responder. Eu estou tentando também resgatar aqui a pergunta, uma pergunta interessante, inclusive. Doutora, uma pessoa diabética pode tomar o suco detox? Deilza, bom, primeiro vamos pensar o que seria esse suco detox. Né? Existem diversas formas de se fazer o que todo mundo deu um nome de suco detox. Deram o nome de suco detox àquele suco verde que você coloca, às vezes coloca água de coco, coloca um couve, abacaxi, às vezes coloca gengibre. Existem N receitas de suco detox, né? Agora imagina, se você é uma pessoa que é diabética, consumindo uma grande quantidade de água de coco, uma grande quantidade de abacaxi, talvez isso não fosse uma combinação tão excelente. Então, dependendo do teu suco detox, tá ok. Você pode consumir à vontade. Mas tem que ver o que você coloca dentro dele, tá bom? Doutora, as suas alunas de Fortaleza estão aqui participando. Olha, eu não vou me arriscar a ler esse nome dela aqui, né? É um nome Ai, pouco complicado, Aurileide. mas ela é de Fortaleza, encontrou a senhora e adorou o seu curso aí. Olha, Oh, propaganda meninas. total desses cursos online. As Vou minhas falar alunas com a estão Leide. em todas, viu? Aurileide, né? É Aurileide. Não é difícil, Aurileide. não. Isso. Um beijo, Aurileide. Olha, e tem, na verdade, essa prática do jejum, né, já é uma prática antiga, inclusive até de cunho religioso, né? Sim, Algumas pessoas verdade. praticam esse jejum como forma, né, de um contato maior tem, com Deus, né? sim, tem até acho que é o Ramadã, né? O Ramadã é uma prática de jejum que vem há muito tempo, né? Então, assim, acho que é isso que confundiu muito, eu acho que a cabeça de grande parte das pessoas, sabe, Álvaro? Porque todo mundo acredita que o jejum é só você deixar de comer o alimento. O protocolo de jejum seria só você deixar de comer um determinado alimento por um período. Digamos, passa 14 horas se alimentando e 14 horas de jejum. E que se fizesse somente isso, estaria tudo bem. Você já teria todos os benefícios que a gente estuda, que são os benefícios do jejum, que são inúmeros. Benefícios para o cérebro. Pessoas que têm, por exemplo, talvez gene para desenvolver Alzheimer ou Parkinson, deveria fazer jejum, porque isso diminui a expressão genética. Então, quem tem pressão alta, quem tem arritmia, deveria fazer jejum, porque baixa a pressão e diminui a frequência cardíaca. Quem tem problema de ganhar massa muscular, deveria fazer jejum. Então, assim, o que é que as pessoas acham? Que é só ficar sem comer que tu ia ter todos esses benefícios, só que não é bem assim. Tu precisa passar por um processo de adaptação,
precisa consumir algumas coisas enquanto você está durante esse período não alimentado. E assim, aqui eu vou entrar num detalhe um pouquinho mais específico. Existem alguns suplementos que te estimulam a produzir uma coisa que é chamada de corpo cetônico. Quem é meu aluno está cansado de escutar isso. Que é esse corpo cetônico, que é uma fonte de energia para o teu cérebro, para o teu corpo. É esse corpo cetônico que faz o benefício do jejum. E aí imagina, se você só fica sem comer durante 14 horas, tá começando a produzir esse corpo cetônico, e quando tu vai te alimentar, se te alimenta errado, acabou todo o benefício do jejum. Então isso que confundiu muita gente, sabe? Tem gente que começou a fazer de forma errada e não teve benefício, tem gente que faz de forma errada e passa mal. Então, teoricamente é fácil, porque teoricamente, mas erradamente, é só fechar a boca. Mas não é só isso. É muito difícil, né? Fechar a boca é um desafio e tanto. Olha, agradecer aqui a participação do Eduardo Rodrigues, dizendo mais um tema relevante para deixar a segunda-feira bem informada. Agradecer também aqui o Marcos Silva, uma live melhor que a outra. Muito obrigado, viu? Nós estamos aí procurando de todas as formas, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de Covid, trazer informações que possam realmente ajudar todos nós a passar por esse momento. E aí, doutora, nós já tratamos aqui desse momento, como as pessoas podem lidar com a ansiedade, com a depressão, com o pânico nesse momento. E eu lhe pergunto, existem alimentos também que fazem com que a pessoa possa ter uma saúde mental melhor? Por exemplo, quem nesse momento está enfrentando uma depressão causada por um estresse pós-traumático, causada pela elevação do nível de ansiedade, a pessoa que foi hospitalizada, ou simplesmente a pessoa que está consumindo essas informações e acabou tendo esse problema de ordem emocional. Existem alguns alimentos que fortalecem esse lado psicológico, essa questão mental? Álvaro. Caiu a conexão com a doutora. Vamos ver se a gente consegue conectar novamente. Eu estou aparecendo agora nas duas telas, né, equipe? Então, vamos tentar ver se a gente consegue a conexão novamente com a doutora. Eu vou tentar ficar aqui, ó, bem aqui, assim, para ficar só numa tela. E, enquanto isso, a gente continua agradecendo as pessoas que estão participando conosco, seja através do nosso 991 4411, seja através daqui da participação também pelo Facebook. Né? E nós estamos tentando, inclusive, já na próxima semana, fazer a transmissão também via Instagram e aí aumentar a participação dos nossos internautas. Mas agora a doutora voltou, reconectada, e aí a última pergunta que eu tinha feito a respeito da alimentação, para o fortalecimento desse lado emocional, para a prevenção de ansiedade, de depressão. Existe esse alimento? A doutora está conseguindo nos ouvir? Álvaro, está conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora estou lhe ouvindo. Ah, sim, mudei aqui a internet, que tá horrível. Então, assim, até caiu aqui. Eu entendi mais ou menos a tua pergunta. Seriam alimentos que poderiam melhorar questões de ansiedade, depressão? Seria isso? Perfeito. Tá. Existem alguns alimentos. Sabe aqueles alimentos que eu falei anteriormente, que seriam aqueles que estimulam produção de serotonina, de triptofano? Eu até citei o nosso cacau, indo nessa Perfeito. linha. Esse tipo de alimento que estimula essa produção seria muito interessante. Eu falei do cacau, falei do brócolis, a banana é um desses alimentos, a cereja também. Então, são alimentos simples. Cereja, não tanto aqui, mas para o sul do país é muito comum. Mas para cá, para a gente, cacau, banana, brócolis. Então, eles são alimentos que são bastante estudados, que têm essa capacidade de auxiliar. Né? Claro a nossa que assim, castanha, doutora, ajuda? Castanha do Pará, você está falando? Castanha da Amazônia, que a gente chama agora, né? Castanha da Amazônia. Na verdade, a castanha ela é muito boa porque ela é uma fonte de selênio. Né? Se você consumir uma castanha, você já tem a sua quantidade de selênio suficiente, né? Mas não vi relação com uma alimentação que pudesse proteger isso de uma doença ansiosa, de algo psicológico ou psiquiátrico.
Perfeito. Temos aqui a Amanda Pinho. Comer besteira de vez em quando quebra a dieta? Ela foi assim, bem de vez em quando, né? Amanda, olha, eu vou responder do jeito que eu sempre falo. Na verdade, não é para todo mundo estar de dieta sempre. É para você fazer uma reeducação alimentar, é para você aprender a comer coisas que vão te dar saúde, coisas que vão te nutrir. E se eventualmente, assim como tu mesmo colocaste, de vez em quando você consumir uma coisa ruim, alguma besteira, isso não vai ser problema. O problema é a frequência. O problema é que se esse de vez em quando for toda semana, for quarta, quinta e sexta e sábado, aí já não é mais de vez em quando. Aí realmente você está consumindo mais coisas que não estão te nutrindo do que coisas que estão nutrindo. Perfeito. Eu lembro, eu estava aqui passando o filme pela minha cabeça, meu filho mais velho, que é Álvaro também, que a gente já chama de Alvinho, apesar de já ter quase 14 anos, quando ele era bem pequeno, por volta de uns 4 anos, ele treinava judô. E o mestre dele falou que era proibido beber refrigerante. Então, desde aí, o Alvinho passou a evitar refrigerante. Né? Aquela força da autoridade e do exemplo de um professor, de um mestre de artes marciais. O refrigerante, realmente, ele é tão prejudicial assim à saúde? Sim. Para a grande infelicidade da maioria da população que gosta muito de refrigerante, é assim. O refrigerante, ele tem grande quantidade de açúcar. 2, se ele não tiver açúcar, ele tem outras substâncias que não são interessantes para o nosso corpo e não tem nenhum tipo de nutriente. Então é exatamente aquilo que você consome só porque você está acostumado, porque você realmente está viciado naquilo, que a Coca-Cola com açúcar ela tem esse potencial de te viciar. Então, assim, o mestre que orientou isso para o seu filho fez muito certo. Ele conseguiu, desde cedo, tirar algo. Não era para nenhuma criança estar consumindo refrigerante. De verdade, nenhuma criança deveria estar consumindo refrigerante. Principalmente as menorzinhas. As crianças, os primeiros 100 dias de vida da criança são 100 dias, assim, primordiais. O primeiro ano também. E até o terceiro ano de vida é onde se forma tudo. Tanto função intestinal, probabilidade da criança ser obesa, probabilidade de ser diabético, hipertenso. Então é nesse período que se transforma tudo, para melhor ou para pior. Então, assim, se os pais soubessem realmente dessa informação, eles não dariam açúcar para as crianças, não dariam refrigerante para as crianças. Perfeito. Temos aqui a participação da Francine Maquiné também, né, falando que os filhos dela não tomam refrigerante. Muito bom. Agora, uma outra dúvida aqui. Entre o refrigerante e o suco de caixinha, nenhum nem outro? Olha, bom, se eu pudesse falar, eu ia dizer nenhum. De verdade, assim, aqui na minha casa não entra nem refrigerante nem suco de caixinha. Se eu quiser ter os meus... Eu gosto de tratar os meus pacientes da mesma forma que eu me trato. Se eu sei de uma informação, eu quero que para ele seja o melhor também. Então seria nenhum dos dois. Mas o menos pior seria o suco de caixinha. Até porque tem algumas mais indústrias que já estão fazendo de uma forma melhor, né, não utilizando açúcar, estão colocando mais o suco mesmo lá natural. Então, assim, menos pior é o suco. Perfeito. Ou pelo menos eles dizem ali, quando tem a descrição, o valor nutricional dos alimentos, pelo menos eles fazem boa propaganda dizendo que é sadio, né, doutor? Todos eles vão dizer que é sadio, sabe? A indústria alimentícia, ela gosta de falar muito isso. Colocam salgadinhos falando que é saudável, entendeu? Salgadinhos que tu sabe que é somente gordura hidrogenada, que não tem nutriente, que aquilo ali não é bom, e eles conseguem tentar te vender que é saudável porque está escrito que foi assado no forno, só para você ter uma ideia. Então a indústria, ela faz muito isso, extremamente, e o consumidor cai, infelizmente. Doutora, nós já estamos nos encaminhando para a reta final aí da nossa live. Quero, desde já, agradecer as centenas de pessoas que participaram da nossa live nesse dia, falando a respeito de nutrição, um momento tão difícil, né, que é o momento que nós estamos enfrentando.
da Covid-19, cada vez mais as pessoas realmente preocupadas, né, com a saúde e com a sua alimentação. Eu quero deixar aí o espaço para as suas considerações. Bom, então, primeiro de tudo, Álvaro, eu agradeço o convite. Muito obrigada. Eu acho que eu realmente sou a pessoa que acredita que quanto mais informação para o público, melhor. Eu acho que a informação, se existe o conhecimento, tem que ser difundida. E nesse momento que está todo mundo precisando de auxílio, de ajuda, tanto emocional, espiritual, eu acho que a gente fazer isso dessa forma é muito legal, é muito interessante. Então, muito obrigada pelo convite, por eu poder participar desse momento aqui. E é isso, pessoas. Se alimentem melhor, deixem de Perfeito. consumir refrigerante. Tem aí os seus endereços das redes sociais, né? Eu vi que muita gente falando a respeito dos cursos. As pessoas Sim, quiserem depois buscar mais informações, qual é o sim. endereço no Anotem Facebook e no aí o Instagram? meu Instagram é @doutora, doutora é escrito mesmo, doutora Alcântara. Pode me seguir pelo Instagram, pode me seguir pelo Facebook, tem uma página. Caiu novamente aí a conexão. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação da doutora Amanda Alcântara, agradecer a você que esteve conosco durante esses 60 minutos da nossa live. E, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta com mais uma transmissão, com mais um assunto importante. Está aí, a doutora voltou Voltei só para me para o despedir, recadinho gente. final. Muito obrigada. É isso. Me sigam nas redes sociais, @doutora Alcântara, aí no Facebook. E muito obrigada, Álvaro. Tá certo. Doutora, muito obrigado, um grande abraço. Um E abraço. a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 19h. Valeu.